Alô, você que sintoniza a programação da Vale TV, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, nosso encontro de todas as noites, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 9 da noite, sempre trazendo pautas de interesse das nossas comunidades. Através do canal 14 da NET Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, canal 6 da NET São Leopoldo e, claro, em todas as nossas plataformas digitais. Fica aí registrado a nossa live, você pode compartilhar, assistir quantas vezes quiser, tanto na página no Facebook, no canal no YouTube, e existe também a possibilidade de você assistir a programação da Vale TV através do nosso site, valetvplay.com. Agradecendo o Vitor e a Letícia, que estão aí na Central Técnica, dando todas as condições para a gente poder chegar com qualidade até você. E agradecendo também aos nossos parceiros, aqueles que acreditam no nosso programa e estão conosco aqui de segunda a sexta-feira, acreditando e divulgando os seus produtos no nosso Estação Hamburgo. A liberdade de movimentos está no DNA da linha Activita, que alia as principais tendências da moda esportiva com tecnologias avançadas que promovem uma incrível sensação de bem-estar. A Activita compartilha com mulheres e homens uma moda inteligente, que reúne as principais tendências e tecnologias de conforto para produções casuais e, ao mesmo tempo, para produções de treinos. Sou suspeito em falar porque há mais de 2 anos eu tenho esse conforto nos meus pés com a linha Activita, que me calça há mais de 2 anos. Faça o mesmo. Mercator, feiras e eventos. Depois do sucesso do SIC, já estamos na contagem regressiva para 0 grau. Tudo novo de novo. As novidades outono e inverno estarão na 0 grau, Feira de Calçados e Acessórios, dias 20, 21 e 22 de novembro, lá nos pavilhões do Serra Parque em Gramado, onde estaremos tanto com o nosso programa Estação Hamburgo, quanto com o nosso projeto Calçados S.A., que é o programa da Vale TV, que dá uma atenção toda especial ao setor coureiro calçadista. JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem. Condomínios, empresas e residências protegem o seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG. Uma empresa especializada nestas duas áreas, atuando em mais de 15 cidades da região e trazendo a você o que há de mais novo em tecnologia para a segurança do seu patrimônio. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é mais velocidade na sua internet para você poder acessar aí diariamente as nossas redes sociais e conferir os conteúdos gerados diariamente pela nossa equipe da Vale TV. E estou dando as boas-vindas ao mais novo parceiro, desde ontem, dia 1º, está conosco aqui nesse mês de junho, porque está com uma promoção especial, com matrícula isenta, primeira mensalidade R$ 9,90 apenas, a segunda mensalidade só depois de julho, 70% em bolsa de estudos em qualquer curso da Unifatesc. Isso mesmo, está aí na tela para você. O EAD mais rápido e o mais barato do Brasil, e é nota máxima no MEC. Domingos de Almeida 200, aqui no centro de Novo Hamburgo. O telefone, anota aí, 519-9555-0458. Por gentileza, Vitor, apresente a qualificadíssima bancada da noite de hoje. Vamos falar de eventos, vamos falar de casamentos, vamos falar de esse momento mágico, né, que é a união entre as pessoas, e nós como celebrantes, fotógrafo e também diversos acessórios, né, cada vez que eu encontro o Juarez, ele tem um acessório novo, né, que ele leva para os casamentos. Não é só mais foto, vídeo, plataforma 360, espelho mágico, é cabine, é totem, enfim. O homem está sempre buscando a inovação. Mas vamos ir apresentando aqui os colegas que atenderam o nosso convite e vieram aqui compartilhar o seu conhecimento. Eu sempre digo que o programa, como veículo de comunicação, uma das missões é levar a informação para as pessoas. E quem sabe aqui, né, os 4 colegas do rádio,
de celebração de casamentos, de emissoras de TV, de mestre de cerimônias, quem sabe a gente não possa colocar uma sementinha, né, num jovem que está lá nos assistindo agora. Eu quero ser isso aí que esses meninos são. Meninos, né? Alguns aninhos já de experiência. Se eu fosse falar o currículo de cada um, ia meio programa. Então vamos direto ao assunto aqui. Locutor, apresentador, mestre de cerimônias, celebrante de casamentos, incentivador de colegas, né? Mais recentemente, Edio Lewandowski. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui, retornando ao nosso Estação Hamburgo. Obrigado, Cláudio. Que prazer compor a bancada mais uma vez aqui contigo e falar sobre esse assunto tão gostoso que é festa, casamento, falar de amor. Isso é uma delícia. Vamos conversar muito sobre isso. Muito bem. Obrigado por ter a disponibilidade de estar com a gente aqui. Ele também é locutor, celebrante de casamentos, mestre de cerimônias, está na União todas as noites, de segunda a quinta-feira, fazendo a sua companhia, União FM, que era um sonho de consumo quando fomos colegas lá na Amizade. Ele sempre dizia, eu tenho um sonho de... Cara, vai que vai dar certo. E agora já está... 16 anos. 16 anos, olha... Daí eles vão fazer conta lá, então eles foram colega na Amizade, então deixa assim. Deixa pra lá. Altair Barcelos, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudio, obrigado por compor essa bancada junto com nobres colegas. Temos aqui um fenômeno da fotografia, né? Sim. Juarez Machado, Arlindo Sassi, o Edio, enfim, prazer estar aqui com vocês e falar de um assunto tão prazeroso, né? Falar de amor, falar de paixão, e a gente que trabalha com isso, né? Acaba fazendo parte da história de muitos desses casais, de histórias de vida fantásticas, né? É muito bom, muito prazeroso e creio que o papo aqui vai render. Muito bom. Ele é a voz do Love Songs. Há quantos anos já? 30... Quem é que sabe fazer conta? 1984? 84, 39 anos. 39 anos. Rapaz do tempo, céu. Né? É tempo. Atualmente está na Continental, todas as noites, de domingo a sexta-feira. Exatamente. O mesmo padrão, a mesma essência, né? Trazendo o amor, destacando o amor entre as pessoas. E também, eu e o Edio fizemos um esforcinho assim, né? Sabe aquelas histórias de amor que tu lê lá no programa? Pois é essa história de amor que tu vai ler na frente dos noivos. Vem celebrar casamento com a gente. E tá dando certo, né? Tá dando certo. Arlindo Sassi, seja muito bem-vindo. De volta aqui ao nosso programa. Volta. O que é bom, a gente quer repetir, a gente faz questão. Quando o Edio me comunicou que você estava disposto a recepcionar, né, esses profissionais todos, e entre eles... os que vêm de Porto Alegre, a gente se preparou rapidinho, né? Um dia de antecedência já estava prontinho, porque é um prazer imenso. E é muito bom, especialmente para ouvir profissionais tarimbados, como nós temos aqui na mesa, falando sobre casamento, que é uma coisa que me atrai muito. E eu acho que eu sou o mais novinho desse grupo relacionado pelo mesmo a casamento. Em casamento. Em casamento. Fora isso, eu e o Altair estamos aqui especialmente para provar para os nossos caros telespectadores da noite, que prestigiam tanto o Cláudio, de que, ao contrário do que reza a lenda, o locutor de rádio, especialmente aquele que apresenta um programa romântico, não apenas tem uma voz bonita e é inteligente, mas também é bonito, não é verdade, Altair? Nós estamos aqui para provar. É verdade, é verdade. Todo mundo fica dizendo, não, mas Altair, tu não imagina, tu tem que ver lá, tá? Gostou da voz? Olha, imagina. Não é bem assim. Vamos deixar bem claro. Muito bem. Ele é um dos fotógrafos mais renomados da região, não só na área de casamentos, mas sim em todo o evento, todo o registro que for necessário. A presença de um profissional da fotografia, ele, que ao longo dos anos foi ampliando, foi para o vídeo também, né? Tem lá uma bela equipe que faz também o registro do vídeo e foi buscando aqueles acessórios necessários hoje numa festa de casamento, que é a plataforma 360, é o espelho mágico, é a cabine, é o totem, enfim. Cada vez que eu encontro o Juarez, ele me... agora eu tenho isso aqui também. É impressionante, mas isso prova o prazer que ele tem, né? A dedicação, o empenho que ele tem na profissão. Juarez Machado, seja muito bem-vindo aqui. Olá, é um prazer estar com vocês aqui, essas feras aí que a gente escuta no rádio. Hoje eu tô ao vivo, conversando com o pessoal. Um prazer muito grande aí. E realmente há 36 anos na área da fotografia, mais de 2.000 casamentos no currículo, muito mais de 2.000 casamentos.
E é sempre um prazer falar de amor, falar é um prazer fazer essa união, né? Registrar essa união, eternizar essa união através das minhas lentes, né? Isso aí é muito prazeroso. Eu costumo dizer que é um dos... Cada profissional do casamento tem essa importância, né? Mas a questão da foto e do vídeo, eu acho que é de extrema importância, porque aquilo ali é a memória eterna, né? Exato. É o que fica pro resto da vida, né? Aquilo Ali, que a gente... aquele álbum que vai eternizar. Eu sempre falo para os casais, às vezes, num momento de crise, se olhar aquele álbum e começar a relembrar tudo, eles vão rever várias vezes antes de acontecer algo na separação, né? Então, aquele álbum é muito importante, né? Com certeza. Muito bem. Estamos no mês dos namorados, Edio. O Altair lembrava que antes da gente começar o programa, eu já, provavelmente, talvez vocês todos já fizeram, mas eu já fiz um que me marcou muito, inclusive. O pessoal veio lá do Nordeste casar em Canela no dia dos namorados à tarde. Era um dia de semana, até era uma quarta-feira, se eu não estiver enganado. Mas foi muito gratificante, assim, sabe? Puxa vida, né? Era um sonho que eles tinham, eles programaram, né? E veio aquela caravana, a família toda lá. Interessante, porque a cada dia dos namorados agora eles vão relembrar esse momento, né? Relembrar a história deles. Imagina, vai renovar, né? Exato. E eu tive o privilégio de ser o celebrante desse momento especial lá em Canela, no jardim de um hotel, onde depois foi a festa. É um momento mágico a gente poder participar do casamento das pessoas, né? Exatamente. O ato do casamento, o dia do casamento, é o momento mais romântico da história daqueles noivos ali, onde eles, diante de parentes, amigos, convidados, eles estarão selando a sua união em casamento. Eles já tomaram a decisão de seguir juntos nessa caminhada. Sim. Mas naquele momento eles querem se apresentar todos, querem comemorar aquele momento único, né, e escreverem juntos a página mais romântica da história de suas vidas. Então, agora falando dessa questão aí de fizesse um casamento em Canela, eu há pouco tempo fiz em Imbituba, na junção do oceano com a lagoa, onde os noivos queriam, né, casar lá e não conseguiram reunir muitos amigos, mas perguntaram se eu iria até lá. Por sorte, meu cunhado mora a 3 quilômetros dali, então eu já fui visitar o cunhado e fiz o casamento deles no final de tarde, à beira-mar. Uma coisa linda, apaixonante, bem reduzida mesmo, só para meia dúzia de pessoas. E é algo maravilhoso. Já fiz casamento com presença de 600 pessoas e com presença de 7, 8 pessoas. Sim, também. que é aquele mais intimista, né? A paixão é a mesma. Amor tá aí, é duas pessoas que se encontram e decidem caminhar de mãos dadas, de cabeça erguida e seguir em frente nessa caminhada. Então, a gente está ali como celebrante, que é o nosso papel, né? Conduzir este momento. E o papel do celebrante, como tu sabe, realmente ele é muito importante. Quantos anos já, Ed? Eu Já que atuo falamos em anos aqui, em eventos sociais. Eu comecei em 1994. Em eventos corporativos em 86. Eu era bem gurizão naquele tempo. Em 94 começamos com eventos sociais, casamentos de 15 anos. Mas naquele tempo os casamentos eram todos na igreja. Então fazia-se o casamento na igreja, depois transportava todo o pessoal para o salão onde ocorria a confraternização e a comemoração. Com o passar do tempo, alguns casais com aquela história de separação não poderiam mais casar na igreja. Então, tinha que buscar alternativas. Tinha que buscar uma alternativa. No primeiro momento, me chamaram para conduzir a troca de alianças, uma jura de amor entre os noivos, né? E alguma poesia, alguma coisa ali. E eu fiz aquele momento. E os noivos já gostaram. Mas eu ainda não me senti satisfeito, porque era um sentimento tão grande, algo tão poderoso, que não poderia ficar resumido a um tamanho tão pequeno de cerimônia. E foi então que eu comecei a desenvolver uma cerimônia que não fosse exatamente igual uma cerimônia religiosa, que é extensa, que visa buscar uma proteção divina para o casamento, e também não ser igual uma celebração civil em que apenas os noivos confirmam que aceitam um ao outro, que dura 3 minutos uma celebração. O juiz de civil, paz chega de reco, ninguém fala nada, já chega de ré e sai correndo.
Ninguém fala, durante a cerimônia civil não se fala de amor, não se fala de união, não se fala de família, nada. É apenas um compromisso, né, que eles assumem, um contrato, né? Que está sendo Que eles assinado ali. assinam, um contrato conjugal que eles estão assinando e que estão sujeitos àquelas regras. É a parte burocrática da coisa. É como o registro de nascimento nosso, né? Ninguém comemora um registro de nascimento, apenas tem que registrar porque a legislação determina isso. Então, eu quis fazer uma cerimônia meio termo. E a partir daí comecei a pensar detalhes por detalhes. Desde a abertura, a entrada de noivo, pais, padrinhos, posicionamento de altar. Cada um desses detalhes que acontecem no casamento, ele tem um significado. Não é apenas um movimento decorativo, alguma coisa assim. Então, fui passando isso para os noivos, fui fazendo reuniões um pouco mais longas e decidindo uma forma personalizada de fazer casamento. E a partir daí a evolução começou. Isso foi em 1997. Né? E está evoluindo ainda. Agora vínhamos para cá, né, ali dentro do carro, conversando sobre casamento e as possibilidades de evolução que nós estamos vislumbrando pela frente. Né? E nós vamos, se Deus quiser, botar em prática tudo isso, porque casamento é uma delícia. A vida, só para concluir esse trecho aqui, a vida das pessoas é acordar de manhã, trabalhar, pagar contas, enfrentar todas as dificuldades. Quando alguém é convidado para ir para um casamento no final de semana, as damas elas pensam em que roupa vão vestir, qual vai ser a maquiagem, o cabelo, os cavalheiros já mandam lavar o carro, já ajeitam tudo. E naquele momento, no final de semana, eles querem ver coisas bonitas, querem ver coisas novas, eles querem ver novas formas de apresentar o amor. E é justamente essa a nossa missão, né? De nós aqui, de conduzir esse momento. E o Juarez registrar, claro. Né? Eu falo demais, Cláudio. Estava interessante, estava bom. Desculpa porque eu falo demais. Como é que começou a história? Ficou todo mundo encantado aqui, eu imagino que o telespectador também acompanhou a explanação, que eu acho que abrangeu tudo o que realmente é um casamento. Exatamente. Altair, como é que começou a questão da... Porque tu, basicamente, é da mesma escola, vem do rádio, né? Alguma coisa de TV, mestre de cerimônias, e daqui a pouco está celebrando casamentos. Isso é mais uma coisa que aconteceu na minha vida, né? Assim como o rádio, lá na minha adolescência, surgiu na minha vida, meio que por acaso, as outras coisas também. Como a gente está no meio da comunicação, no rádio te abre muitas portas, né? Muitas possibilidades. E primeiramente surgiu a questão dos eventos, né? Apresentar um evento corporativo, enfim. E mais recentemente começou a surgir essa necessidade, como o Ed estava explicando. Pelo menos para mim, não foi uma coisa assim muito distante, já mais próxima. E aí um convite aqui, outro ali, e aí eu fui me aprimorando. A gente vai, né, tem que ir aprendendo, às vezes até com os próprios erros, e ir aprimorando, trazendo coisas novas, né? E assim que foi surgindo, né, na minha história. Mas sou muito grato porque é mais um complemento para essa profissão, a arte de comunicar, né? Tá comunicando ali a história daquelas pessoas para os convidados. E como o Ed estava falando, é um evento muito especial, um evento aguardado, esperado, né? Especialmente por padrinhos, familiares. Então, as mulheres se produzem, se preocupam com a roupa e tudo mais, os homens, né, a sua parte. E aquele dia é um dia extremamente aguardado, esperado. E nós estamos lá para ajudar a brilhantar aquele momento, né? Contar a história daquele casal. E aí entra um ponto fundamental para quem faz a celebração, é estar conhecedor da história daquele casal, né? Poder ter algumas reuniões com eles, saber da vida deles, como é que se conheceram, como é que surgiu aquele grande amor, né? Que é o ápice ali no casamento. E com isso a gente vai aprendendo constantemente, procurando aprender cada vez mais. Afinal de contas, a gente aprende a vida toda, né? Exatamente. Falta tempo para aprender tudo que a gente tem para aprender. E o convite que tu me fizeste hoje para estar fazendo parte aqui desta equipe, deste momento aqui, me sinto muito honrado por isso, porque não é uma coisa assim que eu faço muito frequentemente, mas acredito que daqui a pouco estarei me dedicando mais ainda a isso, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Sim. É um momento de muita alegria para todos que estão ali, né? Exatamente. Para todos que participam, tanto trabalhando quanto como convidados. Né? Arlindo, quantos casamentos já?
Ou tu nem está contando isso? Não, nem estou contando, mas eu acho que por volta de uns 40, mais ou menos. Já fez? De 30 a 40, Não, nunca fiz uma estatística, mas mais ou menos por aí. E veio dentro o Altair dessa falou linha... muito bem, nós estamos sempre aprendendo. Exatamente. Eu me considero ainda um aprendiz. Eu também. Muitos erros a serem corrigidos, muitos pontos a serem aperfeiçoados. E vocês também, eu acho que passam por esse processo constantemente. Sempre, né? sempre. Exato. Até pelo que o Ed falou, com muita propriedade, tudo necessita de inovação. E uma cerimônia de casamento também precisa. Tem o seu ponto clássico, que deve ser mantido, porque continua sendo uma celebração de casamento, mesmo sendo social, que é uma preparação para uma festa que virá a seguir. Tem que ter um tom de descontração muitas vezes, conforme a preferência dos noivos, se explora talvez um pouquinho mais o lado romântico, mas continua sendo um casamento e tem os momentos clássicos que são preservados, mas tirando esses momentos clássicos, o resto é orgânico, precisa, evidentemente, depender da criatividade de alguém que traga uma novidade que passe em seguida a ser adotada por todos os celebrantes espalhados pelo Brasil e hoje pelo mundo. Né? Exato. Foi mais ou menos dentro daquilo que quando a gente te convidou para celebrar, e até comentei na abertura aqui, Arlindo, é aquelas histórias de amor que tu liga lá no rádio, só vai ser olhando para o casal. Exatamente. É mais ou menos isso? É mais ou menos, não é propriamente. Lembra, né? Lembro quando vocês chamaram. Não, e lembra isso? Lembra, contando as histórias de amor lá no Não tem Love dúvida, Songs? Lembra, mas tem um tom um pouco diferente. Sim, não é exatamente como nós contamos no rádio. Por exemplo, você vai contar uma história de amor no rádio, ela preferencialmente tem que ter alguns pontos dramáticos para dar vida. É uma pequena novela que você conta. Enquanto que numa história de amor de casamento é um pequeno resumo da história de amor, explorando sempre os pontos positivos, no máximo uma brincadeira ou outra, com um fora o outro que um noivo tenha cometido, um mico ou outro que tenha feito, porque é para dar uma descontraída, coisa e tal. Fora isso, nós estamos ali, acima de tudo, como o Edio falou muito bem, enaltecendo o amor, a união, a formação de uma nova família. Então, digamos assim, as histórias podem ter uma origem baseada no que o rádio fez ao longo desses anos todos, mas elas têm uma linguagem própria, um estilo próprio, é um estilo diferente de apresentar uma história. Eu lembro que nas primeiras cerimônias eu fazia questão de contar a história quase completa. Hoje não. Hoje eu entendo que você tem que explorar um ponto, dá um apanhado geral, explora um ponto e tenta aprofundar o estudo desse ponto, colocá-lo na cerimônia e abreviar essa participação. Exato. Né? E é mais ou menos assim que funciona. Mas é muito interessante. Eu vi uma manifestação uma vez que disseram, olha, locutor de rádio não poderia fazer celebração de casamento. Mas justamente o pessoal do rádio é que tem essa veia. É o caso do Altair, que com certeza está há pouco tempo e deve desempenhar, fazer um bom trabalho, com toda certeza, é o teu caso. É o caso do Edio, que não trabalhou propriamente em rádio, mas sempre foi um grande ouvinte, entende de rádio, muitas vezes mais do que um profissional que lá está trabalhando há anos. Tem muito de rádio nisso, não tem a menor dúvida. Tem muito de rádio. E qualquer outra forma de expressão onde falar e mesmo improvisar, usar a voz, não por uma questão de beleza, mas de bom uso na interpretação, todos esses profissionais acabam sendo bons celebrantes, não tem a menor dúvida. E ali tem dois instrumentos do rádio, né? Que é voz e microfone. E voz e microfone, exatamente. Isso já define tudo. E para registrar tudo isso, eu costumo dizer que o Juarez e a equipe dele lá, parece que eles têm uma sensibilidade assim de pegar a alma das pessoas. Ele tem cada foto lá assim que, nossa, como é que ele teve, né? Mas é os 30 e lá vai anos. São alguns anos, né? Mas eu vou contar uma pequena história. Eu sou casado há 26 anos. Tá? 26? Sim, E com a mesma? Com a mesma esposa e casaria com ela outra vez. Opa! E quando eu casei, eu estava muito nervoso e fiz algumas coisas erradas, gestos errados, né? A partir desse dia, eu comecei a fazer uma reunião com os noivos e falar para eles, inclusive como eles colocavam a aliança, para mim registrar que se pegar com 3 dedos não vai aparecer a aliança da minha foto. E tu sabe que é uma das coisas que mais chama a atenção das noivas, né? Porque eu acho que as minhas fotos são boas, né? Mas
a maneira, essa conversa que a gente tem na semana do casamento, explicando como o noivo recebe ela, para não receber de costas, para ela aparecer inteira, esses detalhes que ninguém nota, assim, quem está assistindo, mas para nós fotógrafos e para os noivos que eu sempre digo, é o dia que eles vão estar mais bonitos na vida. Vocês já pensaram nisso? É verdade. É verdade. Vai ter dias mais felizes, mas o dia mais bonito da vida de uma pessoa é o dia que vai casar. Eles vão colocar a melhor roupa. Então a gente está ali para registrar. E eu sempre digo para os clientes, o fotógrafo ele tem que ser amigo. Ele não pode ser aquele cara, eu sou Juarez Machado, tu tá lá e eu tô aqui. Não existe isso. Tu tem que se misturar, como eu falo, sabe? Sim. Então, no dia do casamento, o noivo me liga para mim conversar com ele, para dizer que tá tudo certo, porque é um dia de muito nervosismo, né? Então, o fotógrafo ele tem que ser amigo do noivo. Então, tem que ter muitas reuniões, tem que ter muita conversa. É o que vocês fazem, que eu admiro muito o trabalho de vocês que fazem a cerimônia de casamento. Porque antigamente, aquela cerimônia que vocês falaram, hoje as cerimônias são lindas, né? Vale a pena tu gravar. Vocês falam bonito, aquelas palavras lindas e que faz a galera chorar que está assistindo, né? Isso é muito bonito. E para nós que estamos registrando, isso é muito importante, que se torna mais bonito o nosso trabalho. Eu sempre digo para os noivos assim, conforme vocês estão no casamento, vai ser o casamento de vocês. Vocês têm que estar muito felizes. Vocês têm que estar radiantes, porque daí as pessoas vão notar que vocês estão radiantes. Então todo aquele nervosismo da semana, aqueles estresses que dá na semana, esquece tudo e agora é o casamento e vamos comemorar. Sim. Vamos comemorar, essa é a palavra certa. E nós vamos registrar. Eu sempre digo assim, esquece que tem fotógrafo e cinegrafista. Não existe fotógrafo e cinegrafista. Deixa nós registrar. Nós registrar, que daí vai ficar bonito. Porque é aquela coisa olhando para a câmera que antigamente... O mais natural possível. não existe mais. Hoje o fotógrafo vai lá, faz 3, 4 mil fotos, até mais, e tu pega momentos maravilhosos. Pega cenas lindas que eles jamais... eles não vão só perceber quando olhar os arquivos, né? Então isso é legal. Então tu registra o dia que a pessoa está mais bonita, um dos dias mais felizes que as pessoas têm na vida, que é o dia do casamento. Sim. Então eu acho que eu estou na melhor profissão do mundo. Não posso dizer outra coisa, né? Uma coisa que chama a atenção, desculpe, Juarez, tu citaste ali o número, a quantidade de fotos que são realizadas num casamento, né? Para o leigo, muitas vezes, que não repara nisso aí, causa até um certo espanto, né? Em torno de 6, 7 mil fotos, né? Eu na época, quando eu comecei, há 36 anos atrás, era 100 fotos. Então eu chegava a 100 fotos, tu chegava no cliente e deu 100 fotos, tu quer mais algumas? Hoje não, hoje antigamente tu trabalhava 2, 3 horas no casamento, hoje tu trabalha em torno de 7 a 10 horas. Então tu começa a trabalhar, a noiva se arrumando no salão e vai até o final da festa, depende da festa. Então é muito trabalho. E tudo é registrado. Não perde nenhum detalhe. E o legal, o que eu acho legal, eu falo pro pessoal da minha equipe, que a gente tem já trabalhamos num final de semana com 22 profissionais, né, num final de semana, né? A gente tem que passar despercebido. Esse é o bom fotógrafo, bom cinegrafista. Né? Então passa despercebido, porque daí tu tá fazendo um trabalho. O teu trabalho vai aparecer depois. Exatamente. Passar despercebido, não tem por que tu tá chamando atenção, tu vai sempre de preto, vai com a roupa adequada, né? Porque às vezes a gente vê que o pessoal tá trabalhando, às vezes nem tá com a roupa adequada para aquele evento, né? Então isso, na minha empresa, eu cuido muito, né? Então o pessoal sempre a rigor, né? Porque ali está representando toda a nossa empresa, que já tem 36 anos no mercado, né? Então tem muitas histórias, né? Então, mas é uma profissão muito bacana, uma profissão muito maravilhosa, né? Assim, eu sou apaixonado pelo que faço, né? E de grande responsabilidade. Com certeza. Perder um detalhe. Essa eternidade a ser preservada é responsabilidade do fotógrafo e do filmmaker também. É muita responsabilidade. Imagina, hoje eu imagino tu perder um material desse, eu acho que no outro dia tu tá preso. Porque... Mas tem alguns pontos Mas a gente cuida muito disso, a gente é muito cuidadoso, faz os backup, né?
Então a nossa empresa é muito cuidadosa. Aconteceu a semana passada, há 6 anos fotografei um casamento, filmamos um casamento, e o casal, não sei para onde mandou os arquivos para um parente e perderam. Me ligaram apavorados: Juarez, tu tem os arquivos ainda? Eu disse: tenho, tranquilo. Olha eu aí. não acredito que tu tem, tenho. Daí gravei para eles lá, foram felizes da vida. Daí ele disse: valeu a pena ter contratado a tua empresa. Olha Eu aí, sabia viu? que não tinha. Mas eu tenho arquivos guardados, para vocês terem ideia, desde a época da fundação da minha empresa, há 36 anos atrás. Nós temos todos os arquivos guardados. Isso Nossa, é é muito uma bom. Eu História. cuido muito Backup é disso. importante. Já backup, hein? Mas tem tem outras muito, coisas tem que o Juarez citou ali que são muito importantes também no casamento. E aqui nós temos um expert nessa área, que é a questão da elegância no casamento, que é registrada nas fotos Pro e programa nas aqui, ele imagens. estava todo preocupado, né? Como é que eu Exato. tô? Tô É bem? mesmo. Tô... Mas isso é muito importante, porque o que nós temos, eu sinto assim, seria interessante se nós tivéssemos uma cerimonialista também participando da nossa Sim, mesa. que é de tivemos extrema da outra importância vez. também. Com certeza. Fundamental. O cerimonialista é aquela que vai se encarregar de tirar o peso dos ombros, de resolver uma série de situações que são Tudo se E complicadas. analisa antigamente era nela. o fotógrafo que fazia isso, né? Que fazia Exato. tudo, né? Hoje graças a tem a Deus, nós cerimonialista temos. especializada coisa em boa. procurar os melhores fornecedores, Com os certeza. melhores preços, mas também é responsável por algo que é muito importante numa cena de casamento: o cortejo. O cortejo. E cabe a cerimonialista, por exemplo, cuidar muito nessa questão que você levantou, de ensaiar os noivos a colocar a aliança. Nós aprendemos com o Hélio e ele pode nos ensinar muita coisa a respeito dessa área. Também é muito importante a elegância dos noivos ao entrarem dos padrinhos e da própria noiva com o pai e tudo mais. Ensinar a velocidade correta de um cortejo, que às vezes a gente vê um cortejo longo, e lá estão os padrinhos, pé antinatural, perde a elegância, não dá uma velocidade média para que fique bonito a presença, ela fica artificial, fica artificial. Outra questão que também acontece e pode ser corrigida de uma maneira bem fácil é a questão seguinte: o corredor é curto. E aí sempre vai ter alguém que vai dizer: não, os noivos podem colocar quantas músicas quiserem. Aí é uma música para o noivo e a mãe, aí vem os padrinhos, aí vem aquela sequência toda. Acaba ficando uma verdadeira coxa de retalhos, com um trabalho altamente dificultado para o DJ. Porque o DJ tem que olhar, ele não está acostumado com aquela trilha. Ele tem que olhar o roteiro, o que vai entrar agora, que música vai entrar, entendeu? Não dá tempo dele fazer um trabalho bem feito, mesmo que ele disponha de uma aparelhagem boa, com um bom mix e tudo mais. É muito difícil, é muito comum a gente ver nos cortejos buracos, que tira toda a beleza de um cortejo. Então, corredor curto, primeira coisa, quanto menos música, melhor. Ou menos, mais bonito, Menos é significa ter. Entendeu? Façam isso e tudo mais. São Menos é coisas mais. que precisam avançar nessa parte também, que a gente percebe poderia evoluir um pouquinho mais nesse aspecto. Há situações em que você pode colocar uma música, assim, para cada um dos componentes do cortejo, mas há situações que você pode perfeitamente fazer com que noivo e mãe, padrinhos... Primeiro casamento que eu realizei foi assim, e ficou maravilhoso. Isso que o corredor era longo, nunca esqueci. De cara eu tive uma bela de uma lição, ficou muito bonito. Precisou o quê? Unir, entendeu? Editar a música, fazer um extended, mas ficou perfeito. Então, às vezes, menos música, porque tu vai, por exemplo, num blog, lá está escrito: os noivos podem colocar quantas músicas quiserem, a música que quiser. Não é exatamente assim. Você tem que se preocupar com a elegância da cerimônia. Pode colocar a sua preferência? Claro que sim, pode, mas dentro daqueles limites que permitam ter uma boa imagem registrada em vídeo. E a questão das fotos, que não tenha dúvida, a elegância do cortejo é fundamental para isso ser registrado de maneira correta. Muito bem. Bem lembrado. Eu preciso fazer um intervalo já, Letícia. Sério? Já passou meio programa? Por que passa tão rápido? Porque o assunto tá bom, né? Vamos lá então, rapidinho intervalo. A gente volta na sequência com o nosso Estação Hamburgo de hoje, falando sobre casamentos, que é uma questão que nos fascina, né? De celebrar o amor entre as pessoas. Voltamos em instantes.
Existirá em todo ponto tremular a velha bandeira da vida, acenderá todo o farol, iluminará uma ponta de esperança. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estamos de volta com o nosso Estação Hamburgo desta sexta-feira, falando sobre casamentos. E já que estamos numa sexta-feira, queremos lembrar aos noivos que pode casar em sexta também, tá? É só o sábado, e acaba se batendo as datas e acaba a gente um indicando o outro aqui. Aqui somos todos, né, sem colegas. falar que é sempre sábado ou no final da tarde ou à noite. É. Esqueceram que pode ser feito alguma coisa também. Ao meio-dia, Ao eu já meio-dia. fiz muitos Eu casamentos. participei de uma meio-dia. cerimônia que fui dar uma assistência, trabalhar como assistente do Ed, não é, Ed? Em que o casamento foi ao meio-dia, né? De sábado. Foi lindíssima a cerimônia e uma belíssima de uma balada no meio da tarde, sem problema. Agora a luz é perfeita durante o dia para fotografar. Sim, olha aí, A ó. luz é outra luz, né? É fantástico. Até Esse é um aproveitar o detalhe muito gancho importante. com relação a dias de semana, ou que não seja final de semana especificamente, feriados também pode ser, se consegue um valor mais em conta, tanto dos profissionais que vão trabalhar, quanto do local que vai ser feito, realizado, né, a cerimônia. Perfeito. Tanto na sexta quanto no domingo, quanto feriados no meio de semana. Exato, sem dúvida, perfeito. Eu lembrei que a gente está na sexta-feira e vamos tocar nesse assunto aí, que é só o sábado, né? E aí chega num momento, teve sábados que eu tinha no mínimo 8 orçamentos para o mesmo dia. Passei para todos que eu pudesse passar, mas não tem como, chega um limite, né? Ah, claro. E até fiz recentemente agora, até uma data que 1º de abril, eu celebrei 2 casamentos, até meio em cima, 3 da tarde em Dois Irmãos e às 5 da tarde em Igrejinha. Foi meio, não costumo fazer isso, mas os noivos insistiram, aquela coisa, fiz, deu tudo certo, graças a Deus, né? E até eles comentaram que quando eles mandavam o convite, é verdade, tá? A gente vai casar 1º de abril. Mas eu não costumo fazer. Até já aconteceu dessa aí, do meio-dia, Bento Gonçalves, 7 da noite, Porto Alegre. Tudo bem, tem essa distância, né? Tranquilo, sem problema algum. Mas a sexta, eu já fiz também casamentos na sexta, no domingo ao meio-dia, nossa. Lindo. Né? Para o fotógrafo, então. Essas curiosidades de data, Cláudio, me fez lembrar que eu já fiz casamento no dia 2 de novembro. 2 de novembro. Finados. Finados. Fiz casamento nesse dia, como também fiz em terça-feira de tarde, dia de semana, que foi esse casamento em Imbituba, lá em Santa Catarina, em que, como era um número bem reduzido, só dos mais chegados, então foi feito em horários assim completamente distintos do habitual, né? E a concentração de horários no sábado, às 18, entre 18 e 20 horas, é uma loucura, todo mundo procura por esse horário. Né? Ao passo que se fizesse um pouquinho antes, um pouquinho depois, a gente, como falou, até pode conceder algum desconto. Isso é interessante para você que quer fazer coisa bonita, economizando. Então, dá para pensar nesses horários alternativos. Mas o Juarez
falava sobre o espelho mágico, né? Fotografia do espelho mágico. Falou sobre o 360 graus, o totem, cabine. Olha o que As inovações aí. evoluiu a fotografia, a simples, entre aspas, fotografia o que evoluiu. Nos meus pais, eu estava vendo as fotos dele, que eu aproveitei a pandemia para digitar tudo, digitalizar e botar tudo no Google Fotos, né? Lá para ter acesso de todo mundo. Eu vi ali que tem 12 fotos. O fotógrafo era contratado naquele tempo, em 1957, para tirar 12 poses. 12 poses. Ele ia fazer 12 poses e terminava, né? E depois ia para a festa. E fazia mais 12 poses e ia embora. Depois passou para 24 e depois passou para 36. Os fotógrafos sempre ganharam bem, né? Servicinho moleza e nunca tiveram. Fotógrafo desde aquele tempo já era assim, né? Mas, e a fotografia foi evoluindo. No meu casamento já foi uma esbanjação. Tem 115 ou 120 fotografias. Em 1988, meu casamento, né? E agora ouço falar em 3.000 fotos. Até para escolher é difícil, mas... É a parte complicada para o casal escolher as fotos para ir para o livro, né? É a parte mais complicada. A gente, naquele tempo do filme analógico, só ia descobrir se saiu de olho fechado. Quando revelar. Depois de revelar. O fotógrafo hoje vê na hora. Ou ele tira 2, 3, 4 fotos ali, a que não tiver com um sorriso bem aberto, ele já descarta, fica só o que é bom. Então o servicinho do fotógrafo ficou mais moleza ainda. Difícil é o nosso serviço. E uma coisa que também... bem e ainda tem o uma coisa que a moleza. gente pode acrescentar e esclarecer de uma vez por todas é que nessa mesa, se tem alguém rico, é o Juarez. Só no aparelhar, você imagina o que ele tem. É o que ganha mais. Mas veja que a fotografia evoluiu e o casamento também evoluiu. As celebrações chatas, burocráticas, maçantes, elas estão cada vez mais ficando no passado. E estão dando lugar a celebrações inovadoras, atraentes, curiosas, personalizadas, modernas, onde a gente pode até inserir um visual, né, de um elemento visual durante a cerimônia para deixar a fotografia ainda mais bela e despertar cada vez mais a curiosidade dos convidados. Como é a cerimônia das areias coloridas, muito bonita, carregada de simbolismo, em que os noivos misturam 2 cores de areia, demonstrando que eles eram 2 elementos separados, mas que naquele momento, naquele único pote, demonstrando que agora eles se tornam um único, eles misturam estas areias, fazendo com que à medida que elas vão caindo no pote maior, elas se misturem cada vez mais. E ao final estarão completamente misturadas, assumirão novas cores, novas formas. E, assim como se torna impossível separar novamente aqueles grãos de areia, que seja impossível separar o amor de fulano e fulana, que de agora em diante eles possam estar exatamente assim como essas areias, juntos, unidos e inseparáveis. Claro que esta é uma das cerimônias que pode, simbolismos, né? Tem a cerimônia das velas, né, que simboliza 2 luzes que andavam por caminhos separados, mas que naquele momento se unem, se tornam apenas uma luz. Eles acendem a vela da unidade, a única vela que está sobre a mesa. E aquela vela representa eles como um casal. Eles apagam as velas que representam separadamente, pois agora eles serão apenas uma luz. Seguirão por um único caminho na busca da felicidade plena. Esta é a cerimônia das velas. Podemos incluir também a cerimônia dos vinhos, né? Da mesma forma, 2 elementos que estavam separados, um vinho tinto, um vinho branco. Geralmente o vinho branco a gente oferece para a dama, né, para a noiva, que está de roupa clara, geralmente vestido claro, e o tinto para o noivo, que geralmente está de roupa escura. E os 2, naquele momento, misturam aqueles 2 vinhos, formam um terceiro elemento, um novo vinho que unifica tudo que existe um e outro e transforma num único. E é com este novo único vinho que a gente convida eles para brindarem, saudarem, selarem esta união de casados, né? E existe outro, o plantio das sementes, a dos olhos, a inspirada na cultura celta, em que é feita a purificação dos noivos durante a cerimônia, apresentando o sal grosso, onde eles fazem o descarrego das energias negativas, né? As mãos que são enxaguadas com uma água purificada, representando a limpeza, um novo momento. Eles secam as mãos com uma toalha branca, que é para ter a certeza das mãos limpas, e por último acendem um par de incenso para que o desejo, as orações dele possam subir até a face do Criador.
E assim, existem tantas outras que a gente poderia ficar Professor é elencando aqui. professor, né? Muito bacana. Estou te falando. Já tivemos uma aula aqui. Professor é professor. que a gente Uma aula que traz não foi esse dada de pessoal. graça. Que a Que, gente que traz. inspire mais, né? Mais. Sabe que eu já incentivei muitos colegas do rádio, principalmente. A nossa colega Beth aqui, Letícia, já celebrou 2 casamentos, né? Estou incentivando ela. E, inclusive, eu acho que é uma grande satisfação para nós quando a gente vê um colega evoluindo nessa questão, né? Eu até... A patroa me cobrou outro dia, ela me ouviu que eu estava no telefone com o Sérgio do R. Nosso colega também, a voz do Garota Verão, para quem não lembra, né? E quando terminou o bate-papo ali, ela... Mas tu tá louco? Tá criando um concorrente para ti? Tipo, não existe concorrente. Cada um tem a sua essência. E quanto mais colegas eu puder indicar e incentivar a seguirem nessa profissão, melhor vai ser. Tem datas que entra 8 orçamentos por mesmo dia. Eu não quero deixar de atender essas pessoas, né? Aí eu passo para o Edio, que automaticamente eu estou passando para o Arlindo, porque os dois estão... Sempre passo aqui para o Altair, como ele me passa também. Quer dizer, gente, compartilhar o conhecimento. Só nasceu para todos também. Exatamente. Né? Tem espaço para tudo. Tem espaço Correto. para todos. E esse benefício que seja, não sei se é um benefício, mas enfim, não é para mim. E nem para os colegas, é para É pro todo. humanidade, é para o todo, né? Que todos vão ganhar com isso. Não tem Eu não dúvida. posso ser, agora mesmo, um que nunca imaginou que um dia faria um casamento. O César Moreira, locutor, os colegas na Rádio Alegria, me ligou no final de semana, que um conhecido dele, porque acontece muito isso, né? O conhecido, não, tu com essa voz aí, tu tem que celebrar meu casamento, né? Exato. O que aconteceu com o do R, a menina foi Garota Verão, que ele anunciou Garota Verão do Rio Grande do Sul, ela foi nele, tu tem que fazer meu casamento, imagina, né? E aí ele recorreu a mim, pelo fato de saber que eu, né, quase que semanalmente, graças a Deus, faço isso. E eu ajudei no que eu pude ajudar e continuo incentivando, ajudando. E isso é importante também por algo que o próprio Edio, quando me chamou para dar as primeiras aulas, isso se faz com, não apenas valoriza a profissão, como preserva. Exatamente. Cada casamento bem feito por cada um dos profissionais e dos novos que estão chegando com competência para desenvolver um bom trabalho, preserva ainda mais, enaltece a profissão, porque hoje é a profissão, Sim. de celebrante. Cada casamento feito por um celebrante social, bem feitinho, é uma propaganda positiva para todos nós. Exatamente. Entendeu? E um casamento mal feito é uma propaganda negativa para todos nós. Que reflete em todos. Em todos. Então, bons profissionais que se consiga atrair para isso representa um up, com certeza, considerável, né? Um reforço considerável a essa profissão tão linda, que envolve muita coisa, não só competência, não só dedicação, mas um amor profundo e uma capacidade de se integrar totalmente à emoção que os noivos e os familiares estão vivendo. E essa é uma característica que muito me encanta. O rádio tem isso, mas nós estamos fechados, não é, Altair? Assim como você que teve essa vivência, num estúdio. Exato. Isolado. É nós e nós. Essa emoção é vivida olho no olho. É. Entendeu? Você vê tudo aquilo acontecendo, percebe a emoção da noiva, do noivo, dos familiares. Não tem como você não se sentir emocionado também. Dentro da fotografia, Altair, eu estava lembrando agora um fato que eu faço, e todo fotógrafo vai me agradecer depois, no momento das alianças, eu meio que, não ao microfone, né? Entre nós ali, agora vai colocando aliança até no final, bem devagarinho. Porque Dá um tem beijo, um nervosismo, claro, né? claro que tem. Coloca de uma vez só. não deu nem a foto ali. E dá um beijinho na aliança, olhando no olho dela, e depois vice-versa, né? Sim. Não sei se Isso, perfeito. tu já tá nessa linha também, tu tem Essa essa preocupação. essa auxiliada, né? Existe esse personagem muito importante hoje, que é cerimonialista, e nos facilita aí muito o nosso trabalho. O Ed pode falar mais sobre isso. E que conduz esses momentos, assim, né? Mas a gente, como está ali muito próximo, Sim. pode, sem dúvida, dar esses toques, né?
são é de um hábito extrema que eu peguei já, importância. faço Mas sempre. é muito importante isso. Até eu estava celebrando um casamento ao ar livre, em Taquara, e o tempo estava para chover. Né? E estávamos naquela dúvida, né? Vamos para o salão ou ficamos ao ar livre? Vamos para lá ou ficamos aqui? Acabamos por ficar ao ar livre e veio a chuva. Começou a chover de leve, né? E aí eu cheguei próximo dos noivos num determinado momento e perguntei, né? Vocês querem continuar aqui ou vamos para o salão? Vocês decidem, vocês são os donos da festa. Né? Se a gente muda para lá, é agora, né? Vamos lá. Não, a gente quer ficar aqui. Ok, vamos seguir. Vamos seguir. E são momentos cruciais, né? E a gente tem que ter esse jogo de cintura, essa expertise, né? Para continuar aquele momento ali, que é um momento mágico, né? Eu fiz 3 casamentos na rua que choveu. E vocês não têm noção as imagens perfeitas que nós conseguimos. Olha aí. Imagem, assim, eu fiz num castelo na serra e foi na frente do castelo e choveu na hora. Choveu, assim, no meio da cerimônia começou a chuva mas são imagens lindas, gente, vocês não têm noção. Claro, tem que cuidar para não molhar o equipamento, tem que ter todo um cuidado, né? Mas dá um trabalho muito diferenciado. Eu acho que para o fotógrafo que é moderno, entende, tem equipamento adequado, é uma bênção de Deus, porque tu tem um trabalho muito diferenciado, muito bacana. E aí entra também a qualidade do profissional, né? A preparação, digamos assim. Com certeza. Porque se espera uma chuva, já tem que estar prevenido com relação a isso. O plano B sempre. O plano B, o equipamento também, caro, né? tanto de foto, de vídeo, quanto de áudio, né? Sim, com certeza. É muito importante. Eu comecei a fazer as primeiras celebrações em 97. Mas de 94 até 97 eu era cerimonialista. Eu e minha esposa trabalhávamos em conjunto. E naquela ocasião, como a gente tinha parceria na amizade com determinados fotógrafos, eles me procuravam e diziam: Edio, quando tu ensaiar os noivos, pede para eles ficar assim. Na hora de colocar aliança, pede para eles inclinar para o lado do fotógrafo. Pede para pegar por baixo a aliança. Deixa aparecer. Quando for falar, olha nos olhos dela. E os fotógrafos, então, deram uma contribuição enorme, né, na minha bagagem de conhecimentos, em virtude dessas dicas. E aí depois, quando eu comecei a fazer celebrações, eu fazia sempre ensaio com os noivos, hoje nem tanto, mas eu tento preservar isso. Porque a fotografia é o que resta da festa. A decoração desmancha, o buffet, o som, o entretenimento, tudo. Aquele investimento foi. A história fica gravada através das imagens. É isso né? aí. E às vezes o pessoal diz: eu quero só fotografia. Eu chego e digo: bacana, fica fácil de ver pela internet, enviar aquela coisa toda. Mas qual é a música que tocou na tua entrada? Como foi a Jura de Amor? Foi a voz do Como foi os celebrante? votos? Como foi o aplauso do pessoal? É bem Onde é isso que aí. está essa movimentação? Não pode, Né? Então a filmagem ela é extremamente importante. Eu recomendo você É tão que importante quanto a foto, né? Com certeza. Para Se você complementam, né? está na dúvida se escolhe só fotografia, só filmagem, escolhe as duas. As duas são importantes. A fotografia hoje, com as nuvens, com a rede que tem aí, tu bota as fotografias lá, monta teu álbum, manda para o teu amigo, né? O linkzinho, eles revêem, eles têm na palma da mão toda a história do acontecimento. Isso é muito interessante. Não se perde jamais. Agora, que bom vivemos uma época como essa, né? No meu tempo Já tinha tá que no levar o minuto álbum. final. Meu Deus do céu. Tinha que levar o álbum no teu tempo, velho. Ah, Ia visitar os padrinhos todos depois do casamento com o álbum, né? Era bom. Bota aqui as fotos do casamento. era bom porque a gente marcava um café na casa do padrinho, bolos, pães, né? Aquela coisa toda, fazia aquelas Mas, coisas. Cláudio, isso além também da preocupação da aliança, o primeiro beijo do casal. Sim, Esse beijo tem que ser um beijo especial, para ser bem registrado também. Exatamente. Bem lembrado, muito bem lembrado. Vamos lá, então. Eu quero um ponto final de cada um de vocês, agradecendo a disponibilidade de vocês estarem aqui conosco, passando essas importantes orientações, informações. Foi um bate-papo, assim, que automaticamente a gente passou ao nosso telespectador informações importantíssimas. Então, casais que estão aí se preparando para casar, podem assistir quantas vezes quiser, né, o nosso programa. Profissionais da área, enfim. Arlindo Sassi, todas as noites, de domingo a sexta. De domingo a sexta, das 22 à 1 da manhã.
com muita música, eventualmente com uma história, mas muito eventualmente. Hoje é mais um Tradução resgate que tá das fazendo músicas aí? da época. Por incrível que pareça, o ouvinte exige. Exige, né? E no dia que eu passo batido, em seguidinha já tem uma Tá conversa. aí a tradução de hoje. Cadê a tradução? Faz parte da história. Faz parte. Faz parte. Mas hoje mais tocando música propriamente, resgatando a música da época, porque essas músicas estão todas disponíveis hoje na internet, hoje você Sim. baixa elas, vai para o streaming, coisa e tal, mas o rádio tem um sabor especial. Exato. O Não, rádio e a tem- informação que tu E, tá e junto o rádio com a te música. entrega uma playlist diferente a cada noite. Porque o Arlindo tem o hábito de, quando colocar a música, ele lembra o ano dessa música, lembra alguma premiação que a música teve. Eu acrescentei ali algo que eu gostaria de ouvir, Sim. entendeu? Parabéns, Porque parabéns. já me localiza, me situa o que estava fazendo naquela época, coisa e tal, porque você não tem como guardar de memória, né? Sim. Então eu resolvi incluir nos arquivos os anos das anos. músicas, porque é algo que eu gostaria e imaginei que o ouvinte da época também gostaria de lembrar. Né? Em que ano exato foi lançada essa música? A Qual é- partir de quando eu ouvi ela? Qual é a tua deixa final? Obrigado pela tua presença. Olha, deixa final, continuem casando, preservando esse hábito tão saudável, formando família, que é o núcleo de toda a nossa civilização ocidental, fazendo do casamento uma festa bonita, contratando um bom celebrante, uma excelente cerimonialista, todos eles profissionais dessa área, um excelente fotógrafo, um filmmaker de qualidade. Vocês terão, com certeza, pessoas responsáveis para tornar este momento, que é único, devidamente eternizado de maneira realmente bonita e emocionante. Muito bem, obrigado. Édio Lewandowski, que não é parente do homem lá, né? É só coincidência de sobrenome. Não, de Brasília não, só daquele guri lá do Bayern, lá, o melhor do mundo no Ele é futebol do lado, Paulo. ele é do lado, claro, dessa história, do lado, digamos, voltado para casamento. Sim. Exatamente. Política e tudo mais, ele passa O batido. goleador é meu primo, né? O goleador eu ajudo, eu Aí ensinei esse ele a sim, bater esse na bola. rapidinho. Inclusive ele manda de vez em quando, ó, o Pix é esse. Sabe, Cláudio, cara, é uma delícia participar dessa tua banca aqui, tá? E ao lado desse cara. Eu tinha um Opala lá em 1984, 86, e a gente não tinha pendrive, não tinha nada, no máximo era um toca-fita Tojo, né? Ou TDK, alguma coisa assim. E é claro que não dava para gravar todas as músicas ali, então a gente saía de noite com uma menina, alguma coisa, o que fazia? Não ia correr o risco em botar em qualquer rádio. Vamos botar numa rádio que toque música romântica, uma rádio que fale de amor. E lá estava ele, Arlindo Sassi, com as baladas mais românticas. E ali eu saí, estava tranquila, ouvindo ele, sabe? E depois, passou anos, eu sempre como ouvinte, depois tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, e agora, né, colega de trabalho, como celebrante de casamento, e agora na bancada aqui também. É lindo, é uma realização E tendo de um belo sonho aprendizado, aqui. um prazer de estar com os amigos. Exatamente. E eu, como novato no meio, fico muito contente de absorver essas informações. Gurizinho, estagiário. Nós somos- Eu, como novinho. Somos todos jovens, alguns jovens há mais tempo, outros jovens há menos tempo, Exatamente. mas todos jovens, sem dúvida nenhuma. Jovens. Então, jovens, assim, ó, sempre. reforçando as palavras do Arlindo, continue casando, continue procurando um profissional da área de celebração. Pois aquele momento ali é muito especial na sua vida e merece ser eternizado com palavras de amor, contando a sua história, porque a sua história é diferente das demais, porque ela é sua história de amor. Então, continue procurando por nós aqui, Arlindo Sassi, Édio Lewandowski, Cláudio Alves, Altair, e a gente vai estar sempre pronto aí para atender você. Obrigado, Cláudio, um prazer, sempre que quiser, Eu só chamo. chamar. Volta e Vamos meia, estar aqui. eu incomodo você. Tá certo, obrigado. Altair Barcelos, União FM, de segunda a quinta. Segunda a quinta, das 10 à meia-noite, já um pouco mais cedo pelo aplicativo, né? Estamos pela Rede União com o nosso Mistura Fina, fazendo essa curadoria, né? A gente entrega, como o Arlindo falou, né, mais do que uma playlist. A história da música, o ano da música, fazendo aquela preparação para o ouvinte que está ali só para ouvir uma boa música e ficar atento ao que a gente está passando de informação também. E obrigado, Cláudio, mais uma vez, por poder fazer parte dessa bancada com esses caras, esses feras aqui, profissionais de extrema competência. O Arlindo, que eu já conheço desde muito tempo, ouvindo ele, né, pelo rádio, pelo Love Songs, conheci ele não faz muito também, assim como o Édio.
E fico muito feliz que ele esteja engajado nesse novo métier, né? Sucesso para ti, Arlindo. Muito obrigado. Tu tens todo o talento e a competência necessária, com certeza. E também me engajo com vocês aqui, o convite aos nossos espectadores, você que está nos acompanhando, faça desse momento um momento único, muito especial, contratando profissionais que vão deixar o seu dia ainda mais inesquecível, né? E com o nosso querido Juarez Machado aqui, eternizando esses momentos através das imagens, né? Muito bom, obrigado. Valeu, Cláudio. Juarez Machado, obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Cláudio, muito obrigado, é um prazer, tá? Só que eu tenho que falar pouco, que essas feras aí de rádio não é fácil, né? Mas aprendemos muito contigo. Aprendemos, eu aprendo muito com vocês. Realmente, continue casando, continue eternizando, eu continuo eternizando os momentos maravilhosos, né? Que casar, eu sempre digo, o casamento é um dia muito especial. Continue casando, contratando essas feras aí, essas feras fazem uns casamentos maravilhosos e eu tô aí para registrar o casamento. Um grande abraço. Um abraço. Obrigado, Letícia, aí nas câmeras. Obrigado ao Vitor, lá na Central Técnica. Obrigado a você que esteve acompanhando o nosso programa de segunda a sexta, entre 8 e 9 da noite. Estamos aqui sempre trazendo pautas de interesse das nossas comunidades. Final de semana está aí. Segunda-feira, estamos de volta. E segunda-feira a pauta é o dia. Lembra o que é segunda-feira? 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Então vamos falar sobre meio ambiente. Segunda-feira aqui, profissionais, secretários de meio ambiente, conversando conosco na bancada de segunda-feira do Estação Hamburgo. Um excelente final de semana, que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz.